Tenho 48 anos e trabalho como policial no Alasca desde os 25. Amo meu trabalho, e, como qualquer ocupação, teve seus altos e baixos. Mas o que aconteceu em março do ano passado foi, de longe, a experiência mais assustadora que já vivi. Estava em minha ronda noturna por volta das 20 horas quando a central de comunicações informou que havia um 1090. Para quem não sabe, o código 1090 é usado para alarmes em andamento. Como eu era a unidade mais próxima do local, segui para lá para verificar o que estava acontecendo. A informação era de que um alarme silencioso de uma empresa havia disparado. Esse tipo de chamada costumava ser imprevisível, já que cerca de metade delas eram alarmes falsos, como quando um funcionário disparava o alarme acidentalmente, e a outra metade poderia ser um roubo real. Sempre tratei cada situação com cautela, pois ao longo dos anos aprendi que é melhor estar preparado para qualquer coisa. Liguei as luzes de emergência e segui para o endereço, que ficava a cerca de 10 minutos de distância em uma estrada tranquila, com algumas empresas familiares pelas quais eu já estava familiarizado. Ao chegar, estacionei no estacionamento e, com minha lanterna, verifiquei se havia sinais visíveis de arrombamento, como uma janela quebrada. No entanto, tudo parecia normal. Contornei o prédio e notei 3 caminhões semi-reboques no cais de carga, o que me fez pensar que era um alarme falso. O prédio parecia estar fechado para o dia, então esperei do lado de fora da entrada principal até que o proprietário fosse contatado. Ele disse que deveria haver um zelador dentro do prédio e que ligaria para avisá-lo sobre a situação. Enquanto isso, chamei por reforços, pois geralmente envolvemos vários policiais em uma situação como essa, tanto por questões de segurança quanto para garantir o perímetro, caso haja um suspeito tentando fugir. Após cerca de 15 minutos, 3 unidades de reforço chegaram, o que me deixou mais confortável. Saí do carro com outro oficial e nos aproximamos da entrada principal para verificar se havia alguém dentro. O proprietário ainda não conseguia contato com o zelador, mas estávamos inclinados a acreditar que era um alarme falso. Ao olhar para dentro, vimos, surpreendentemente, um homem no corredor e o chamamos para conversar. Ele se identificou como zelador, então relatei à central de comunicações que o zelador nos deixou entrar e que o proprietário não seria mais necessário. Expliquei a situação a ele, e ele pareceu bastante surpreso, dizendo que não tinha visto nada fora do comum. Nesse ponto, presumimos que era um alarme falso, mas ainda queríamos fazer uma varredura completa do prédio para ter certeza. O zelador perguntou se poderia voltar ao trabalho, explicando que tinha muito o que fazer. No entanto, alertamos que ele poderia estar em perigo se houvesse alguém dentro. Pedimos que ele esperasse no banco e garantimos que seríamos rápidos para não atrapalhar ainda mais a sua programação. O edifício tinha 2 níveis, o primeiro era composto principalmente por corredores com caixas e embalagens, e o segundo era menor, com apenas escritórios. Fizemos uma busca no primeiro andar, mas não encontramos nada suspeito. Em seguida, pegamos o elevador para o segundo andar. Ao abrirmos a porta, tivemos que ligar nossas lanternas, pois as luzes noturnas no corredor estavam muito fracas. Verificamos os 2 primeiros escritórios com cautela, pois estávamos em salas desconhecidas, completamente às escuras. Ao entrarmos no terceiro escritório, deparamos com a primeira bandeira vermelha e lá havia uma grande bolsa de viagem escondida no canto sob a mesa, cheia de dinheiro, um cofre e itens variados que eu presumi serem provenientes das caixas de embalagem do primeiro andar. Informei a central de comunicações e solicitei a presença de mais unidades, pois parecia que estávamos lidando com um roubo em andamento. Continuamos procurando no segundo andar, mas não encontramos ninguém ou qualquer outra coisa suspeita. Decidimos nos separar, meu parceiro se dirigiu à frente do prédio para questionar o zelador, enquanto eu voltei à área principal para buscar pistas. De maneira estranha, notei um celular no chão, espremido no canto entre a parede e uma caixa de papelão. Peguei o celular e, voltando à frente do prédio, mostrei-o ao zelador. Perguntei se era dele. No entanto, sua reação foi suspeita, ele parecia nervoso e não conseguia desbloquear o telefone. Devolvi o celular a ele e olhei para a tela.
Vi 5 chamadas não atendidas e uma mensagem de voz de um contato chamado o chefe. Instantaneamente, algo pareceu errado. Detive o zelador, uma vez que ele deveria ser capaz de desbloquear o telefone se fosse realmente dele. Coloquei-o na parte de trás do meu carro e retornei ao prédio para continuar a busca. Voltei à área onde havia encontrado o celular e abri as portas dos galpões que levavam aos fundos. Nesse momento, ouvi um grito abafado vindo de dentro de um dos galpões. Sacando minha arma, abri o galpão. Lá dentro, encontrei um homem amarrado no canto, usando apenas shorts e uma camiseta e coberto de suor. Cortei suas amarras e perguntei quem ele era. Ele me explicou que era o verdadeiro zelador e que um sujeito o atacou quando ele voltava para dentro do prédio após levar o lixo para o container. O intruso tirou seu uniforme, vestiu-o e depois o amarrou e o jogou no galpão. Levei o verdadeiro zelador até a frente do prédio e entreguei-lhe o celular. Ele conseguiu desbloqueá-lo para provar sua identidade. Então, prendemos o homem que havia se passado pelo zelador e o levamos para a prisão. Fiquei aliviado por ter seguido meus instintos e continuado a procurar, mesmo quando parecia ser um alarme falso. A situação poderia ter terminado de forma muito diferente. Eu estava terminando minha última semana de treinamento no campo antes de começar o patrulhamento sozinho. Passei meu tempo de treinamento com meu oficial de treinamento no campo, chamado Rick. Devo dizer que tive sorte com Rick como meu treinador, pois ele era muito engraçado e amigável, o que tornou os dias de treinamento mais agradáveis. Estávamos em patrulha por volta das 14 horas quando recebemos uma chamada para verificar o bem-estar de uma senhora idosa. Um vizinho estava preocupado porque não havia algumas semanas, então chamou a polícia para verificar se estava tudo bem. Enquanto nos aproximávamos da casa da senhora, Rick me alertou que essas chamadas de verificação de bem-estar costumavam ser tristes, pois muitas vezes encontrávamos pessoas falecidas. Eu me preparei para a possibilidade de encontrar algo ruim, pois se tratava de uma senhora idosa. Ao chegarmos à casa, notamos que o jardim estava descuidado e a correspondência se acumulava na caixa de correio. Começamos a suspeitar que a senhora estava falecida ou que a casa estava vazia. Tentamos tocar a campainha e bater na porta da frente, mas não houve resposta. Também verificamos as portas laterais e a dos fundos, mas todas estavam trancadas. Depois de esgotar todas as opções, recebemos permissão para entrar à força. Antes de arrombar a porta, fizemos uma última verificação, mas não encontramos nada. Encontramos uma janela destrancada nos fundos, que parecia levar a um quarto. Sendo novato, entrei primeiro, o que foi complicado devido às roupas sujas empilhadas abaixo da janela. Uma vez dentro, percebi um cheiro estranho, mas era compreensível, pois a casa estava fechada por semanas. Não encontramos nada no quarto, então abrimos a porta para o corredor. Procuramos em vários cômodos, como o quarto de hóspedes, banheiro, cozinha e sala de estar, mas não encontramos nada. Começamos a suspeitar que a senhora idosa talvez tivesse ido embora, já que não havia sinal de ninguém. Abrimos a geladeira e encontramos alimentos vencidos, o que confirmou nossa suspeita de que a casa estava vazia. Gritamos, perguntando se havia alguém na casa, mas não obtivemos resposta. Foi então que meu treinador me chamou, dizendo que havia encontrado a porta que levava ao porão. Era o único lugar que ainda não tínhamos verificado, e a missão de explorá-lo caiu para mim, o novato. Diferente do andar principal, não havia luz no porão, então usei minha lanterna. Desci as escadas e notei que o porão estava inacabado, com concreto rachado no chão e blocos de cimento nas paredes. Enquanto descia as escadas, ouvi um barulho distante vindo de uma sala à esquerda. Congelei e olhei para o meu treinador, que também parecia surpreso ao ouvir o barulho. Ele me encorajou a continuar e gritamos: polícia, tem alguém aqui embaixo? Novamente, não obtivemos resposta, mas o barulho continuava a aumentar à medida que nos aproximávamos. Cheguei ao último degrau e apontei a lanterna para o canto escuro da sala.
vi a silhueta de uma pessoa encolhida. Enquanto me aproximava, percebi que não era idosa, mas um homem desconhecido coberto de sangue. Ele se lançou em minha direção, empurrando-me contra as caixas. Felizmente, meu treinador estava logo atrás de mim e usou uma arma elétrica para imobilizar o homem, algemando-o em seguida. O suspeito se recusou a responder às nossas perguntas sobre sua identidade e motivo para estar ali. O levamos para a delegacia e o registramos como John Doe, pois ele não tinha nenhuma forma de identificação. Mais tarde, descobrimos que a idosa havia viajado para visitar parentes fora do estado. Esta história aconteceu há cerca de 8 anos, e até hoje não encontrei nenhuma história mais bizarra ou assustadora. Meu avô trabalhou na polícia por 41 anos e recentemente comecei minha carreira como policial. Ouvir suas histórias é muito interessante para mim. Muitas delas são assustadoras, mas uma delas é particularmente aterrorizante. Vou contar a história do ponto de vista dele, já que estou escrevendo isso com ele ao meu lado. Estávamos em patrulha com meu parceiro em uma noite quando recebemos uma chamada sobre tiros suspeitos em uma casa abandonada a poucos minutos de onde eu morava. Reconheci o endereço imediatamente e entrei em pânico, pois o crime no meu bairro era algo raro. Minha mente estava a mil, imaginando se era um chamado falso ou se um tiroteio real estava acontecendo. Chegamos à frente da casa e vimos imediatamente alguém na frente que fugiu a pé assim que nos viu. Meu parceiro o perseguiu enquanto eu me aproximei da casa com cuidado. Estava completamente escuro, o que tornava a situação ainda mais assustadora. Olhei pela janela à direita da porta da frente e vi uma figura sombria se movendo rapidamente pela sala, fora do meu campo de visão. Comuniquei-me com meu parceiro, que perdeu o suspeito durante a perseguição a pé. Ele voltou para casa e batemos na porta, dizendo que éramos a polícia e que quem estivesse dentro deveria abrir. Enquanto dizia isso, ouvimos alguém pedindo socorro. Era difícil dizer de qual parte da casa vinha o grito, mas definitivamente soava perto. Chamamos reforços enquanto começamos a arrombar a porta. Normalmente, esperaríamos por assistência adicional antes de entrar, mas devido à urgência da situação, não esperamos. Entrei primeiro e imediatamente vi sangue por toda a casa. Era uma cena horrível. Caminhei pelo corredor estreito e escuro que se dividia na cozinha à direita e na lavanderia à esquerda. Fui em direção à cozinha, onde pensei ter ouvido os gritos. Vi um jovem no canto próximo aos armários, aparentemente desacordado e sangrando do braço. Havia perdido bastante sangue. Iluminei seus olhos com minha lanterna e o sacudi, ele acordou imediatamente e começou a gritar. O acalmei e tentei perguntar o que havia acontecido, mas ele estava em choque. Meu parceiro estava informando a central de que precisávamos de uma ambulância imediatamente. A sensação era extremamente desconfortável e perturbadora, pois estávamos em um lugar escuro e desconhecido, possivelmente com um atirador ativo. Não tínhamos mais informações do que as que havíamos recebido inicialmente, mas tínhamos que continuar a busca na casa. Meu parceiro gritou: "Polícia, tem alguém aqui?" e ouvimos uma resposta vindo do andar de cima. Subimos lentamente as escadas, iluminando com nossas lanternas sem saber quem estava lá em cima. Entrei no que parecia ser o quarto principal e não vi ninguém. Meu parceiro acenou com a cabeça na direção do closet e o abriu lentamente. Eu estava com a arma apontada, segurando a lanterna. Lá dentro, encontrei 5 meninos, todos com a mesma idade do que encontramos na cozinha, talvez com 10 a 12 anos de idade, escondidos no armário. Um deles estava coberto de sangue, com um ferimento de bala no peito. Com cuidado, o levei para fora, para que ele pudesse receber tratamento imediato quando a ambulância chegasse. Meu parceiro levou os outros 4 meninos escada abaixo e para fora da casa, obtendo suas informações para notificar seus pais. Quando as unidades de reforço e a equipe de emergência médica chegaram, voltamos para casa para garantir que todos estivessem fora.
Depois de uma busca minuciosa em toda a propriedade, não encontramos mais nada, e a perícia assumiu o caso. Eles encontraram uma arma não registrada escondida atrás da fornalha no porão, sem impressões digitais. A parte mais assustadora foi que os meninos disseram que o atirador usava uma máscara assustadora de homem velho, como as de Halloween. Os 2 meninos feridos à bala foram levados ao hospital e tratados. Eles acabaram se recuperando completamente. Estou apenas aliviado por termos chegado a tempo e por todos terem sobrevivido.